Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula resumo do nosso curso Bacharelado em Agronomia, disciplina Genética Geral. Hoje iremos falar então de interações não alélicas. Então pessoal, até aqui a gente estudou casos em que cada característica era determinada por um par de alelos. Na interação gênica ou interação não alélica, isso não vai ocorrer. Iremos analisar então a interação de dois ou mais pares de genes situados em cromossomos diferentes, não homólogos, que atuam sobre a mesma característica. Como estão em cromossomos diferentes, esses genes sofrem a chamada segregação independente. E um grande número de características são controladas por dois ou mais genes, e sua expressão fenotípica depende da interação alélica e da ação combinada então dos diferentes genes. Temos aqui então a chamada interação não epistática. Para entendermos essa interação não epistática, utilizaremos então um exemplo chamado clássico, que é a forma da crista das galinhas. Tá? Então assim, ó, a crista das galinhas, pessoal, ela pode ser rosa, ervilha, noz e simples. Tá? Que vai depender da combinação dos genes, como a gente está vendo aqui, então, fenotipicamente, como são essas cristas. A crista rosa, a crista ervilha, a crista noz e a crista simples. Cada uma delas vai ser determinada por um gene. Então, assim, ó, tendo a presença do E dominante, o Ezão, crista ervilha, Rzão dominante, crista rosa. Tendo os dois juntos, Ezão e Rzão, vai dar uma interação gênica, crista noz. E a ausência de ambos os genes dominantes vai ser a crista simples. Entre outras palavras, pessoal, genotipicamente vai ser assim, ó. Ezão alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Crista ervilha. Ezinho, Ezinho, Rzão alguma coisa, crista rosa. Ezão alguma coisa, Rzão alguma coisa, crista noz. Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho é a chamada crista simples, tá? Então, esses são os genótipos e esses são os fenótipos do que a gente vai enxergar nesse quesito de crista das galinhas. Então, assim, ó, pegando a geração inicial, tá? Crista rosa versus crista ervilha, ambas duplo homozigoto. Então, vai estar 100% de heterozigoto que vai bater o quê? Crista noz, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, tá? Então, pessoal, pegando esse duplo heterozigoto de crista noz, multiplicando, né, cruzando na F1 com crista noz, nós vamos ter o quê? A geração F2 naquela posição tradicional, 9 para 3 para 3 para 1. Nesse caso do quê? Crista noz, crista rosa, crista ervilha, crista simples, tá? Então, o chiqueirão vai ficar assim, tá? 16 quadrinhos formados quando a gente botou duplo heterozigoto contra duplo heterozigoto. E proporção fenotípica que a gente vai enxergar vai ser 9 sobre 16 noz, 3 sobre 16 rosa, 3 sobre 16 ervilha e 1 sobre 16 simples. Nesse caso aqui, bem parecida com a interação alélica. A diferença é o quê? Que a gente tem dois pares de genes determinando quatro características diferentes. Diferentemente da anterior que a gente estava estudando, tá? Que é uma característica só. Ser noz, rosa, ervilha e simples. Não é duas características. Por exemplo, noz lisa, noz enrugada. Não é isso. Aqui mudou. É apenas uma característica. Por isso está dentro de interações não alélicas ou gênicas. Um outro ponto, uma outra forma que a gente tem da interação gênica, que é bem mais comum do que a citada anteriormente no caso das galinhas, é a chamada epistasia. Que daí a gente vai ter alteração nessa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. E dentro da epistasia existe o chamado gene epistático, que é aquele que inibe a expressão do outro gene no cromossomo não homólogo. Por exemplo, então, o Azão manda no Bzão, Bzinho e vice-versa. E o gene hipostático é aquele que tem sua expressão inibida. Ou seja, o gene que manda é o epistático. E o gene que é mandado, que não consegue, então, expor a sua característica, é o hipostático. Não esqueçam desses nomezinhos. Epistático e hipostático, o que significa cada um. Agora vem o Ralph e pergunta para vocês. Então, epistasia é o mesmo que dominância? A resposta é não. Por quê, pessoal? A dominância se refere ao efeito de um gene sobre o seu alelo no mesmo par de cromossomos homólogos. Já a epistasia se refere ao efeito de um gene sobre o outro gene presente em um par de cromossomos não homólogos. Ou seja, dominância, azão manda no azinho. Epistasia,
Azão manda no Bzão e no Bzinho, tá? Então é assim, ó, dominância, mesmo par de letras brigam entre si, digamos assim. Epistasia, pares de letras diferentes brigam entre eles, tá? Então por isso que é epistasia. E a epistasia ela pode ser dominante e recessiva, tá? Então vamos falar primeiro da epistasia recessiva. O que irá acontecer nessa epistasia recessiva? Ocorre quando um par de alelos recessivos inibe a ação do outro par de alelos. Um exemplo de epistasia recessiva é a cor de camundongos. Então vamos lá. Aqui nessa figura a gente pode ver aqui, ó, os parentais são quem? O preto, Czão, Czão, Azinho, Azinho, cruzado com o albino, Czinho, Czinho, Azão, Azão. Deu uma F1, aguti, terceira cor, heterozigoto para as duas características, para os dois pares de letras, ou seja, Czão, Czinho, Azão, Azinho, cruzou eles, deu de novo o chiqueirão de 16 quadradinhos. O que a gente teve aqui ó, na proporção da F2, fenotipo? O que a gente enxerga? 9 agutis, porque deu Czão, alguma coisa, Azão, alguma coisa. 3 pretos, Czão, alguma coisa, Azinho, Azinho. E 4 albinos, Czinho, Czinho, Azão, alguma coisa. E Czinho, Czinho, Azinho, Azinho. Então, por que ela é chamada epistasia recessiva, pessoal? Porque ali, ó, a gente teve 4 albinos, ou seja, tendo Czinho, Czinho, não interessa o que o Azão vai ser do outro lado. Se é Azão, 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 Azinho ou Azinho, Azinho. É albino. Então, a característica recessiva, o Czinho, Czinho, manda no Azão e no Azinho. Então, o epistático, o gene epistático é o Czinho e o hipostático é o Azão, Azinho. Tá? Então, por isso que é um exemplo de epistasia recessiva aqui. Então, ele ficou na proporção 9, 3 para 4, que a gente vai ver fenotipicamente. Outro exemplo são os cachorros labradores, tá, pessoal? Onde a gente tem o Bzão que determina pelos pretos, Bzinho determina, então, a cor marrom, Ezão permite a deposição desse pigmento, ou seja, deixa ser preto ou marrom, e o Ezinho que impede a deposição do pigmento. Então, ele vai ser aquele labrador amarelo. Logo, a gente vai ter que características? Tendo um Bzão e um Ezão, é preto. Bzinho, Bzinho, tendo um Ezão, é marrom. E tendo, independente se for Bzão ou Bzinho, tendo Ezinho, Ezinho, é o labrador amarelo. Tá? Então, novamente, vai ter aí no duplo heterozigoto a proporção 9, 3, 4. Tá? Então, aí são os tipos de genótipos que nos dão os fenótipos preto, marrom e amarelo nos labradores. Então, aqui, fazendo o cruzamento foi feito, né? Então, nós vemos 9 para 3 para 3 para 1, genotipicamente vai dar. É sempre essas características, não esqueçam dos genes. É sempre, por exemplo, aqui, ó, Bzão, alguma coisa, Ezão, alguma coisa. Na outra linha, vocês botam Bzinho, Bzinho, Ezão, alguma coisa. Depois, Bzão, alguma coisa, Ezinho, Ezinho, e Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Ou seja, vocês fazem as 4 linhas das possíveis combinações, sempre tendo alguma coisa, como eu disse, vai dar 9 para 3 para 3 para 1 genotipicamente. E fenotipicamente vai dar 9 para 3 para 4, por quê? Nós vamos ter 4 combinações ali, ó, tendo Ezinho, Ezinho, que vai dar a cor amarelo, contra apenas 3 combinações, que vai dar marrom, contra 9, que vão dar preto. A outra epistasia é a dominante. Tá? Então, o que é isso aqui? É o tipo de interação em que basta um alelo para determinar um tipo de fenótipo independente dos demais. Por exemplo, aqui, ó, na cor desses frangos. Vocês podem ver aqui, ó, que ambos são brancos, porém oleogenótipos. A primeira, alegor, Izão, Izão, Cezão, Cezão. E a Wyandotte, Izinho, Izinho, Cezinho, Cezinho. Então, vocês já viram que tem diferentes combinações para dar branca. Fazendo o cruzamento da F1 dupla heterozigoto. Aqui também é branca. E Izão, Izinho, Cezão, Cezinho. Vocês vão ter o 16 quadrinhos. Genotipicamente, vocês vão ter de novo aquela porção, ó, 9 para 3 para 3 para 1. Do que? De Izão alguma coisa, Cezão alguma coisa. Izão alguma coisa, Cezinho, Cezinho. Izinho, Izinho, Cezão, alguma coisa. Izinho, Izinho, Cezinho, Cezinho. Então, sempre quando for perguntada a proporção genotípica, quando é duplo heterozigoto ou duplo homozigoto, o que for, vocês sempre vão colocar isso daqui. Essas 4 combinações possíveis das letras que vocês estão trabalhando.
vai dar, se for duplo heterozigoto, a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Genotipicamente. Fenotipicamente deu o quê? 13 brancas para 3 coloridas. Por quê? É a epistasia dominante, onde o Izão manda tanto no Czão quanto no Czinho, e Izinho manda no Czinho. Tá? Então, para dar colorida, dar com cor, somente se for Czão alguma coisa contra Izinho. Então, por isso ficou 13 brancas contra 3 coloridas, nesse caso aqui, das galinhas, da cor da plumagem das galinhas. Um outro exemplo que eu cito para vocês aqui de epistasia dominante é a cor da pelagem de cavalos, onde a gente tem que o Wzão, né, o W maiúsculo, inibe a manifestação da cor, dá então um fenótipo branco. O Wzinho permite a manifestação, ou seja, ele permite a pigmentação, que a letra B nesse caso irá dizer. Então, Bzão determina pelos pretos e o Bzinho determina os marrons, tá, pessoal? Então, fazendo aqui, ó, o cruzamento do duplo heterozigoto, nós vamos obter o quê? Novamente aquela característica, né? Genotipicamente 3 para 3 para 1, 9, 3, 3, 1, genotipicamente. E fenotipicamente a gente vai ter o quê? Ó? 12 brancos para 3 pretos para 1 marrom. Não esqueça, tendo o Wzão, não interessa o B, é branco. Sendo duplo recessivo W, ou seja, né, sendo o recessivo os dois aqui, ó, Wzinho, Wzinho. O Bzão, não interessa o outro, vai terminar preto, Bzinho, Bzinho, marrom. Então, nessa epistasia dominante, a gente teve 12 para 3 para 1 nas suas características, certo? Então, agora aqui, vamos rapidamente, pessoal, resolver 2 exercícios. O que diz o primeiro para nós aqui? Os fenótipos para a forma dos frutos de abóbora podem ser discoide, esférica ou alongada. A forma discoide dos frutos da abóbora é condicionada pelo genótipo Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. A forma alongada por Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Do cruzamento de abóboras discoides, ambas heterozigotas, espera-se que nasçam, daqui a gente tem as alternativas. Vamos então resolver essa questão. Primeira coisa que vocês têm que fazer, descrever cada uma das características. Primeira característica mostrada para nós. Azão, alguma coisa, Bzão, alguma coisa, discoide. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, alongado. Tá faltando informação para nós? Sim, está, mas ela está intrínseca. Como assim? Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando fase dupla heterozigoto, genotipicamente vocês têm que preencher 4 linhas. A primeira linha, nesse caso aqui, é Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Segunda linha, Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Terceira linha, Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa. E a quarta linha, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. A gente tem apenas 2 dessas linhas preenchidas. Então, as outras 2 linhas que estavam faltando vão ser esféricas. Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa são as esféricas. Ok? O que foi dito para nós? Que seriam discoides, ambas heterozigotas. Então, a gente faz esse cruzamento, vai fazer o chiqueirinho de 16 quadrinhos. Na primeira coluna, a partir da segunda linha, a gente bota as características, digamos, do pai 1, que eu deixei aqui em azul para fortalecer a ideia de como que vocês montam isso. E lá em cima, na segunda, terceira, quarta coluna da primeira linha, vocês botam os pares e gameta, né, dos genes do outro, o pai 2, né, ou a mãe, como queiram chamar. Montada aqui o chiqueirinho, faz os cruzamentos. Vocês vão obter essas características. Tá? Então aqui, o que a gente já pode ver? Que a gente obteve 16 combinações de genótipos, ou seja, deu aquela proporção 9, 3, 3, 1, que sempre falei para vocês que dá quando a gente trabalha com duplo heterozigoto contra duplo heterozigoto. Voltando ali na questão então, pessoal, o que a gente enxerga? Que nós temos as seguintes alternativas. Somente abóboras discoides na letra A. Não, porque a gente obteve todos os genótipos. 50% de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, 50% de Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Não, errado. Abóboras discoides, esféricas e alongadas. Sim, essa é a resposta. Por quê? Porque a gente obteve todas as combinações possíveis de genótipo, logo a gente vai ter todas as formas possíveis dessa abóbora. E o outro ali, 75% de Azão, alguma coisa, não é, porque a gente teve ali Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, a gente teve, então já mata essa proporção. E somente abóboras discoides heterozigotas, não, a gente não teve isso. Tá? Então a gente teve as 3 características, letra C assinalada como correta. Exercício 2.
Na moranga, a cor dos frutos deve-se às seguintes características ou seguintes combinações de genes. Besão alguma coisa, azinho, azinho, amarelo. Besão alguma coisa, azão alguma coisa, branco. Bezinho, bezinho, azão alguma coisa, branco. Bezinho, bezinho, azinho, azinho, verde. Essas informações permitem concluir que o gene deve em 5 alternativas. Vamos lá. Alternativa A. O alelo A, no caso, é epistático sobre o seu alelo. Espera aí um pouquinho. Epistático não é sobre o seu alelo. Isso é dominância. Tá? Epistasia, ser epistático, é contra o alelo de outro par de cromossomos. Tá? Contra o gene, tá? De um outro par de cromossomos. Ou seja, seria o A contra o B aqui. Então tá errada essa letra. Letra B. Besão é epistático sobre azão e sobre azinho. Opa, aqui tá. A forma de escrita tá correta. É uma letra contra a outra letra diferente dela, não o maiúsculo contra o minúsculo. Mas vamos ver se o besão mesmo é o epistático e o azão e o azinho são os hipostáticos. Vamos lá. Besão, azinho, azinho dá cor amarela. Besão alguma coisa, azão, alguma coisa dá branco. Opa, não é. Por quê? Porque ele teria que dar a mesma coloração, o besão, independente se fosse azão ou azinho. Então não é essa a alternativa. Letra C. Azinho é hipostático em relação a azão. Tá errado, porque o hipostático e epistático é contra o outro par de letras, ou seja, é o A contra o B nesse caso, ou o B contra o A. Então tá errado a letra C. Letra D. Bezinho é hipostático em relação a besão. A mesma coisa a letra C. Tá errado porque não é a mesma letra, né, o maiúsculo quanto o minúsculo, sim contra a letra diferente. Letra E, que foi a que sobrou, mas vamos ver se ela é correta. Azão é epistático sobre besão e sobre bezinho. Vamos lá ver. Quando aparece azão, a gente tem ali, ó, besão alguma coisa, azão alguma coisa, cor branca. Bezinho, bezinho, azão alguma coisa, cor branca. Então, sim, essa está correta. Por quê? Sempre que tu tiver a mesma letra, nesse caso aqui, o azão, independente de como for o B, ele te dá a mesma coloração, nesse caso a cor branca, ele que é o epistático, ele que está mandando. Ou seja, o epistático, ele sempre vai impor, digamos assim, a sua vontade, a sua força, a sua característica. Nesse caso aqui, ó, o azão impõe tanto no besão quanto no bezinho a coloração branca. Tá? Não esqueçam disso. Epistasia é uma letra contra a outra letra. O A contra o B contra o A, contra o C, contra o D, o que for. E vai ser o epistático aquele que manda. Certo, pessoal? Então, para a videoaula, resumo de hoje era isso que eu tinha. Gostou da aula, deixa seu like, curte o canal. Não gostou, deixa o porquê que não gostou. Perguntas nos comentários. Fique à vontade, toda crítica é bem-vinda e todo elogio também é muito bem-vindo. Tenham todos um excelente estudo e um forte abraço para todos vocês.